Quero saudar os amados e as amadas com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer-vos que todos somos bem-vindos à casa do Pai. À casa do Pai, porque Ele de facto providenciou tudo para que hoje pudéssemos estar aqui presentes. E viemos sempre com um propósito. Hoje é tempo de celebrarmos o memorial da ceia. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, esta palavra que merece ser profundamente refletida. Do versículo 1 do capítulo 3 até ao versículo 6 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de facto nós somos filhos de Deus, e por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. E todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, nem o pode conhecer vivendo no pecado, ou mergulhando no pecado. Que todos possamos, na verdade, hoje, diante desta mesa, ao redor da mesa, como vamos falar daqui a pouco, refletir, de facto, a nossa atitude, as nossas atitudes, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, para que nós possamos ser, de facto, como diz a palavra, filhos de Deus, e sem esquecermos que somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este privilégio de podermos, na verdade, nos achegarmos à Tua presença, porque foi, na verdade, naquele momento, Senhor, em que Tu, Senhor, disseste, está consumado, em que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e assim, Senhor, foi quebrada essa barreira que existia, não podendo nós, Senhor, também chegarmos à Tua presença, embora o significado seja real, de forma que agora já não há, de facto, judeu nem gentio, aqueles que decidiram entrar pela porta, pelo véu, são chamados filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. E por isso estamos-te gratos, Senhor, para este dia, esta manhã, uma vez mais, nos apresentarmos diante de Ti para celebrarmos este memorial, pedindo uma bênção muito especial para aqueles que Tu separaste para ministrar o louvor e também a Tua palavra, esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim, o louvor, esta manhã, está da responsabilidade, ungido e orientado pelo Espírito Santo, o diácono da Igreja, Joaquim Vivas. Eu quero saudar a amada Igreja com a paz do Senhor, e a Igreja somos todos nós. E o fundador desta Igreja é Jesus Cristo, aleluia. Enquanto os homens homenageiam tanta gente, tantas pessoas lá fora, nós homenageamos o nosso Salvador, o nosso Fundador. Glória a Deus. Então nós estamos aqui para glorificar a Deus, e é um privilégio nós nos podermos reunir todos com um só propósito: louvar a Deus e também aprender mais e mais da sua palavra. Então uma saudação muito grande para vocês, e nós vamos iniciar então o período de louvor, que nos fala, o primeiro coro: a vitória está no sangue de Jesus, aleluia. A vitória está no sangue de Jesus, cheio do Consolador. Eu tenho dons, tenho muito amor, aleluia. No Evangelho, melhor dizendo, na Epístola de 1 João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 5,
diz-nos: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que ser Jesus o Filho de Deus? Eu vou repetir este versículo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Glória a Deus. Então vamos cantar vitória ao Senhor desta manhã. Pai amado, nesta manhã nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Tu és o Deus digno de toda a honra e toda a glória, e sabemos que Tu és o nosso mediador entre nós e Deus. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Deus amado. E nesta manhã nós queremos dar-te graças e agradecer-te, ó Deus, por mais uma noite que Tu nos deste, e por esta manhã em que nós nos comprometemos contigo, estar aqui para Te louvar. Queremos louvar o Teu santo nome nesta manhã. Queremos dar-te graças porque Tu és o nosso Deus. Queremos dar-te louvores, ó Deus, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Toca no coração de todos nós que estamos na Tua presença. Fala connosco nesta manhã. Nós Te agradecemos tudo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Recordamos uma vez mais estes acontecimentos que levaram Jesus àquela cruz. Cortaram madeira ou fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz. No caminho caiu Jesus. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Madeiro lavrado
Obrigado, Pai Santo, por todo aquele sofrimento que tu padeceste em nosso lugar. Aleluia. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa, Jesus, a rosa murchando, sangrando e esvaindo sem dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou. E quem a feriu, a essa gente, ele concedeu perdão. Aleluia. Se você quiser, será uma flor deste jardim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar o período de louvor lembrando uma vez mais a mensagem da cruz. Aleluia. Outra cruz se erigiu e dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz até por uma coroa a trocar. Aleluia. Amém.
peço a um irmão ou uma irmã que ora ao Senhor nesta hora, agradecendo o período de louvor, agradecendo também e pedindo a Deus que abençoe a coleta que vamos tirar a seguir. E também que Deus abençoe o seu servo e que a palavra do Senhor possa abençoar-nos, possa tocar no nosso coração. Aleluia. Vamos orar. Nosso Deus e querido Pai, Aleluia, estamos Deus. gratos, Pai Santo, Glória a Deus pela nossa por vida. este privilégio de que é sermos chamados filhos de Deus. Amém. Estamos gratos, Pai Santo, por teres enviado Jesus Cristo a esta terra, Glória a Deus, Pai. Glória a a Deus. caminhar nesta terra, Deus, Pai, obrigado. a ser um exemplo para nós nesta terra. Glória a Deus, meu Pai. E mesmo assim, sem pecado, foi à cruz do Calvário, É verdade. por mim e por cada um de nós. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse sangue derramado na cruz do Calvário. Realmente nos deu a salvação, aquela redenção eterna. Aleluia. E um dia, através de ti, vamos estar juntamente contigo, com o Pai. em glória. Aleluia, meu Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por estes momentos de louvor e adoração que tivemos Amém. perante ti, Senhor, que realmente possa ter chegado como um cheiro suave ao teu altar, Senhor. Glória a Deus, Pai. Também te pedimos, Senhor, que sejas com o resto desta reunião, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Dou-te guardas para me levantar, Senhor. Aleluia. Que seja para serem pregos na tua obra, Senhor, segundo a tua santa e divina vontade, Pai Santo, que ela possa crescer diariamente, Senhor. Glória a Deus, Pai. Sabemos que o nosso crescimento tem que ser espiritual, mais que tudo, Senhor. Ajuda-nos a crescer em ti. Aleluia. Também pela palavra que vai ser transmitida hoje, Senhor, que tu uses do servo, que realmente possamos estar com ouvidos de ouvir, Senhor, com um coração receptivo à tua palavra, Senhor. E que cada dia possamos entendê-la, compreendê-la e pô-la em prática na nossa vida. E agradecemos, Pai Santo, por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero também saudar muito especialmente este grupo de jovens que está connosco. A nossa família, fazem parte da nossa família. São nossos irmãos na fé. Aleluia. E eu dou graças a Deus por vocês. E que Deus ricamente vos abençoe. E que possam ser a continuação de ministrar o louvor, de cumprir a palavra do Senhor. Ido por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aleluia. Nós damos graças a Deus por este dia. E é bom quando o povo de Deus se reúne para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor. Nós damos graças a Deus. Pai amado, obrigado, Pai Santo. Que esta coleta que nós te entregamos, que possa ser usada da melhor maneira, possa ser usada na tua obra, ó Deus. E nós queremos agradecer-te uma vez mais por esta oportunidade de podermos estar reunidos no teu nome. É bom estarmos reunidos no nome do Senhor. É bom estarmos aqui em comunhão contigo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque tu nos amas, tu nos abençoas, tu nos perdoas, tu nos guardas. Aleluia. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor José Maria. Pai. Depois desta entrada espiritual, sim, porque quando nós vamos à presença do Senhor, não só na igreja, ou no templo, ou na casa do Pai, mas quando nós entramos na presença do Senhor, o salmista convida-nos sempre a entrar com hinos de louvor e em gratidão. E assim fizemos hoje. Entramos na presença do Senhor, cantamos, louvamos ao Senhor, honramos o Senhor, glorificamos o nome do Senhor. Temos a consciência que somos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo e que somos de facto, ou podemos assim nos considerar, o povo mais abençoado da terra. Porquê? Porque somos chamados filhos de Deus. Não é? Muitas pessoas gostam de ser chamados de muita coisa, não é? Identificam-se até com clubes de futebol, com ídolos do mundo, mas nós devemos nos identificar com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro Rei.
O nosso verdadeiro, deixem-me dizer desta forma, que não é pecado, meus amados, mas já que estamos num mundo em que muitos fabricam os seus ídolos, Jesus é o nosso verdadeiro ídolo. Amém? Amém? Assim, nos apresentamos diante desta mesa. E hoje eu quero meditar convosco uma mensagem, uma palavra, que ela tem, de facto, alguns objetivos a atingir. Edificar, exortar e consolar ou confortar. À roda da mesa. Foi uma festa sem igual quando o Senhor Jesus Cristo, de facto, pela última vez, com os seus discípulos, estavam à volta daquela mesa, à roda daquela mesa. Deixem-me falar assim. A Bíblia não diz, ou a palavra não diz se a mesa era redonda, se era retangular, se era quadrada, não importa. O que importa é que eles estavam à mesa. Com um propósito. Eu convido a igreja a abrirem as vossas Bíblias num texto que sempre lemos ou fazemos referência sempre nestas celebrações de Santa Ceia, em 1 de Coríntios, no capítulo 11, e convido todos aqueles que puderem a ficarmos de pé, e convido também um irmão ou uma irmã, ou um jovem ou uma jovem, que queira ler do versículo 23 até ao versículo 34. 1 de Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até ao versículo 34. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Obrigado, Elizabeth. Vamos ler juntos dois versículos que se encontram em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, e o versículo 15 e o versículo 16. Vamos ler juntos estes dois versículos a uma só voz, assim, para todos falarmos a mesma palavra, ou a mesma tradução. Juntos? E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que pareça, porque vos digo que não a demorei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quem disse estas palavras? Jesus. À mesa com os seus discípulos. Naquela festa sem igual. Podem sentar, meus amados. A ceia, então, do Senhor, ela é, sem dúvida, um memorial. Um memorial é uma lembrança. E ao participar neste memorial, o memorial da ceia, deixem-me dizer-vos assim, espero que me compreendam, ninguém vai alcançar alguma bênção à roda da mesa. O quê, pastor?
que disse. Sim, meus queridos. Deixem-me dizer que a bênção recebida pelo seu alto significado, pelo seu alto simbolismo, na verdade, pela lembrança, o trazer à memória, que nos faz repensar naquela obra redentora que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Sim, essa é que é a bênção. Por si, o participarmos à mesa, é claro que é uma bênção, não é? É um privilégio. Mas a bênção é saber que Jesus realizou a obra redentora na cruz do Calvário, pelo qual nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso, a ceia do Senhor nunca, jamais, deve ser considerado um ritual. A ceia é, assim, um memorial, pelo qual nós devemos fazer este autoexame em relação à nossa conduta, como procedemos, como pensamos, como agimos. Volto a lembrar, como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Vou dizer de outra forma, como servos de Deus. O servo, Jesus disse estas palavras que me comovem, sabem? Que, na verdade, nós consideramos ser servos do Senhor. E se formos ao dicionário, sabemos o que é que significa a palavra servo. Mas Jesus disse assim: já não vos mais chamarei servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E é por isso que merece então uma reflexão e um autoexame, olhar para dentro de nós. Porque esta ordenança não foi instituída sem um propósito. Se é uma ordenança de Jesus, se foi de facto, e nós consideramos ter sido uma ordem de Jesus, esta frase, fazei isto em memória de mim. Então o desejo do nosso Salvador é transmitirmos, ou Ele fazer chegar com esta ordenança, alguns conselhos que devemos refletir. Assim, Paulo, passados uns anos, teve necessidade de escrever à igreja em Corinto, teve necessidade de escrever à igreja de Esmoriz, à igreja de Silval, não é? À igreja em Ovar, que daqui a pouco vou Ovar, à igreja lá no Brasil, não é? Ele teve necessidade então de escrever esta primeira carta aos Coríntios, tratou de uma maneira muito clara, sem dúvidas, para que não houvesse de facto algo que não ficasse por esclarecer. Isto a propósito da ceia do Senhor, não só, mas neste caso da ceia do Senhor. E portanto, à luz deste texto que nós lemos, que suporta a mensagem, quero então extrair e partilhar. Eu tive vontade, meus amados, de dar esta mensagem já, perdão de fazer aqui este gesto, mas há muito tempo. E na sexta-feira sentei-me de facto no meu computador e veio-me então este tema, ao redor da mesa. E esta meditação, esta reflexão em que eu quero partilhar algumas lições que considero muito importantes, em particular para cada um de nós individualmente. Não só coletivamente, como igreja, porque somos corpo de Cristo, não é? Independentemente de onde nos reunimos, porque o sangue de Jesus é que nos comprou, identificamos com o Senhor Jesus, logo somos corpo, mas também individualmente. Então, o tema ao redor da mesa. O que é que isto significa? Ao redor da mesa, em primeiro lugar, o que nós aqui devemos fazer é voltar o nosso olhar para trás. O que, pastor? Olhar para trás? Quando nós não devemos olhar para trás. Mas aqui é uma recomendação, é uma lição. Voltar o nosso olhar para trás. Vou explicar. Quando nós participamos da ceia, por que é que devemos olhar para trás? Alguém disse qualquer coisa? Pode falar.
para aquilo que Jesus fez. Também. Sim. Sim. Sim, meu amado e minha amada irmã. Sim, amada igreja. É uma atitude de olhar para trás, é olhar para a cruz, onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado para a nossa redenção, porque Paulo diz assim no versículo 26 deste texto que nós lemos: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Logo, isto é este gesto de eu olhar não para trás com uma saudade do meu passado, mas olhar para a cruz, onde eu ali tive a esperança da minha salvação. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, estamos assim a trazer à nossa memória, a lembrarmos que de facto o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele ordenou que a igreja se recordasse não só pelos seus milagres. É bom nós lembrarmos que Jesus fez tantas curas maravilhosas, coisas incríveis, não é? Mas da sua morte. E ele ressuscitou. E essa é a maior vitória que ele teve sobre a morte, porque ele não ficou no túmulo. Portanto, ao celebrar a ceia, estamos sim. Este gesto de olhar para trás é apenas e só trazer à nossa memória o motivo da morte da cruz, lembrando-nos porque ele morreu, como ele morreu e por quem ele morreu, meus queridos. Ele morreu por mim. Então, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, ao redor da mesa, devemos então nos lembrar o quão preciosos somos. Nós não custamos pepitas de ouro ao Senhor Jesus Cristo. Nós custamos o seu sangue, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, para Deus nós temos este valor, porque custou a morte do seu Filho amado. O versículo 28 diz assim deste texto, que lemos do capítulo 11. Eu creio que não estou a avançar. Estou a avançar na mensagem. Estava a ser levado pela emoção. Ao redor da mesa. Ao redor da mesa também significa outra lição. É permanecer. Permaneça olhando para a frente. Olhamos para trás, agora vamos olhar para a frente. Quando nós participamos da ceia, não só olhamos para trás, para a cruz, mas também olhamos para a frente. Paulo diz assim no versículo 26, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Logo, a nossa esperança é olharmos para a promessa que Ele diz, eu voltarei. Estarmos atentos quando Ele volta. Olhar para a frente, sim, porque a Santa Ceia aponta-nos também para a volta, para a vinda, para a segunda volta, para a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus Cristo é a nossa grande esperança, meus queridos. É a esperança do crente salvo em Jesus. Num mundo mergulhado na miséria do pecado, causando dor, tristeza, aflição, mesmo diante de uma realidade triste deste mundo em que nós vivemos. Eu, há pouco, quando acordei, vi uma notícia que de certa forma me deixou assim. Eu não encontro aqui uma palavra para expressar-vos o meu sentimento, mas de certa forma eu fiquei como que aliviado. Em que o Presidente dos Estados da América ia fazer tudo para que os cristãos, os crentes, deixassem de ser perseguidos na Nigéria. E eu fiquei aliviado por um pouco. Porque é que os nossos irmãos têm sofrido tanta perseguição, meus queridos? Tanta perseguição. E é por isso que esta esperança da segunda volta de Jesus para nós é motivo de olharmos para a frente, neste mundo mergulhado na miséria,
na confusão. Muitas vezes até podemos questionar se temos algum motivo de esperança. É claro que temos muitos motivos de esperança. E a nossa esperança não está, de facto, no mundo da aparência. Mas a nossa esperança está fundamentada na palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim: eu vou para o Pai, mas não se preocupem, não fiquem tristes, que eu vou voltar. Porque quando eu voltar, é para vos levar para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Não é essa a promessa? Essa é a promessa mesmo. É por isso que nós temos que olhar para esta esperança para a frente. Porém, se permanecermos, olhando para a frente, nós devemos olhar para a frente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É certamente o nosso coração aí que se encherá, de facto, de paz, de esperança e de júbilo. Peço desculpa, meus queridos. As lágrimas, quando vêm, dá isto. E quero dizer-vos, meus queridos amados irmãos, neste culto de celebração, hoje nós podemos viver a vida com esperança. E podemos viver a vida com esperança de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele prometeu aos seus discípulos que voltaria, como está escrito lá em João capítulo 14, versículo 3, como já há pouco citei. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu viria. Né? Voltarei outra vez. É esta a palavra que está escrita para nos recordarmos que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas também os anjos prometeram que Jesus voltaria. É assim que está escrito em Atos capítulo 1, em versículo 10 e versículo 11. Quando os anjos do Senhor viram aqueles varões, não, os discípulos, estavam todos, de facto, orando. Quando Jesus foi assunto ao céu, eu estou a imaginar também, e eu estava lá. Eu também estava lá, para a fé. Eu estava lá, eu olho para trás, eu estava naquele momento. Estou a imaginar aquele momento glorioso, Jesus assim para o céu, e aquela saudade tão grande. Mas ao mesmo tempo uma esperança. Não, Ele foi preparar um lugar para mim. E Ele, quando preparar esse lugar, Ele vai voltar. Esta é a nossa esperança. E os anjos disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu ouviste dizer. Olha que esperança tão boa, meus queridos. É ou não é? E desculpem. É então debaixo desta palavra que nós não perdemos de forma alguma, nem devemos perder a esperança. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Esta é a mensagem ao redor da mesa. A sua vinda será para muito breve e a sua vinda será física, visível, audível, poderosa, gloriosa e vitoriosa. Jesus virá então para nos levar, para dar-nos, de facto, um corpo de glória. Nós já cantamos aquela mensagem da cruz, não é? Um corpo de glória e estarmos com Ele eternamente e para sempre. Meus queridos e amados irmãos, a ceia do Senhor aponta então o nosso olhar para a frente, para a volta de Jesus. É a nossa esperança ao redor da mesa. Mais uma lição que nós podemos aprender ao redor da mesa: examine-se, fazer um autoexame. Um exame à nossa vida, olhando para dentro. Olhamos para trás, olhamos para a frente, agora é o momento de olhar para dentro. E quando nós celebramos a ceia, não somente olhamos para trás e para a frente, mas também para dentro, porque o apóstolo Paulo exorta-nos exatamente na sua carta a isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, versículo 28. Então o apóstolo aqui não pede neste texto da sua carta para olharmos para os nossos irmãos. Às vezes é muito propenso da nossa parte olharmos sempre para o outro, não é? Olharmos sempre para os defeitos dos outros, não é? O Senhor Jesus Cristo também já advertiu nesse sentido, não é? Estamos tão preocupados com o argueiro que está com aquele ciscozinho que está no olho do nosso irmão e nem vemos que tem uma trave no nosso olho. Jesus usou, algumas traduções, usei essa expressão, uma trave no nosso olho, nem vimos, não é? Nem vimos. Mas Paulo aqui também, ele chama-nos então aqui para examinarmos. E ele não pede para olharmos para os nossos irmãos, o exame é pessoal. Não podemos nos assentar à mesa do Senhor sem critério, sem uma autoanálise.
sem o esquadrinhamento do nosso coração. Sim, igreja, nós devemos examinar-nos a nós mesmos e não os outros. Foi isso que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Este é de facto o momento em que cada um de nós, diante de Deus, deve olhar para si mesmo, tendo uma atitude do salmista que disse, lá no Salmo 139, versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Há outro versículo que diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ninguém deve fugir então da ceia do Senhor por causa do pecado, mas sim fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. Esta é uma das lições que nós devemos aprender. Senhor, se queres que eu diga, eu digo. Há muitas pessoas que deixam de participar na ceia do Senhor bastante tempo por causa do pecado. E isso não pode acontecer. Senhor, eu disse. Não sei porque é que eu tive que dizer isto, mas é um facto. É uma realidade. Por isso, ninguém deve fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas sim fugir do pecado por causa da ceia do Senhor, para que ao participarmos sejamos abençoados. A ceia é um tempo de cura. A ceia é um tempo de restauração. A ceia é um tempo de reconciliação com Deus. Por isso, ao redor da mesa da ceia, devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. Eu não sei quem escreveu este pensamento. Não fui eu, meus amados. Isto foi um pensamento, não fui eu que escrevi. Não sei. Também não é importante. Às vezes eu tomo nota de quem escreveu, mas nem fui à procura. A exortação de Paulo é então, examine-se e coma. Quando temos esta consciência da nossa própria fraqueza, ao mesmo tempo nós reconhecemos que por meio do Senhor Jesus Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participamos da ceia do Senhor. E participamos da ceia do Senhor com dignidade, dignamente. E quanto mais eu reconheço a minha indignidade, a minha fragilidade, mais eu me torno digno de me assentar à mesa do Senhor, porque eu reconheço que, ó Senhor, eu de facto, Senhor, não sou digno, Senhor. O salmista um dia usou esta expressão, eu sou como verme que rasteja. Olha que baixo que ele chegou, quando ele olhou para o seu pecado, olhou para o seu interior e viu Deus lá tão alto, não é? E ele dos cabelos dos pés, viu o Senhor no trono e falou assim, ó Senhor, realmente eu sou como o verme que rasteja, Senhor. Quanto mais então nós reconhecermos, mais digno então nos tornamos de sentar à roda da mesa, ao redor da mesa. Mais uma lição, a quarta e a última. Olhe para o lado. Olhamos para trás, olhamos para a frente, olhamos para dentro, agora é o momento de olhar então para o lado. Quando nós celebramos a ceia, olhamos para trás, para a cruz, olhamos para a frente, para a segunda volta de Jesus, olhamos para dentro para fazer este autoexame, mas também Paulo escreve desta forma. Olha o que Paulo escreve aqui. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Porquê, meus queridos irmãos? Esta palavra orienta-nos a nós que somos crentes salvos, a esperarmos uns pelos outros para a comunhão, para uma comunhão verdadeira. Na igreja de Corinto era costume os cristãos trazerem as suas refeições, as suas iguarias de casa, e os mais abastados não esperavam, chegavam, comiam, não é? Juntavam-se uns com os outros. Em algumas traduções da Bíblia faz referência aos ricos. Comiam então sem esperar pelos outros. O que acontecia, meus queridos, muitas vezes, com muita frequência, é que os menos favorecidos chegavam e só encontravam as sobras. E até mais, havia, segundo a palavra, ficou estada, havia alguns mais pobres que chegavam a passar fome. Ora, diante desta exortação, e por isso Paulo sentiu necessidade
de dizer assim: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, e quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. E não era para dar só beijinhos a alguns irmãos. Portanto, por isso esta palavra também é uma palavra de exortação. Qual a lição que Paulo quis ensinar à igreja com esta palavra? Hoje, nós não temos de facto essa prática. E vou chamar, não temos essa prática na festa do amor, não é? Que se chama festa de amor, não é? Mas temos o princípio. E sabem qual é o princípio? O princípio ensina-nos que nós devemos nos reunir para a ceia do Senhor. E esta é a lição de amor a colocar em prática na Igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o seu irmão que está perto de si, e aqui que é que eu peço-vos para entenderem o objetivo desta lição. Olhe para o seu irmão que está perto de si e dê-lhe o valor e a importância que ele merece. Sabem, esta é uma falha da Igreja do Senhor. Esta é uma falha na Igreja do Senhor. É não olharmos para o nosso irmão e valorizá-lo, dar-lhe valor. Dar-lhe valor ao meu irmão. Eu sou abençoado pelo testemunho que ele dá. Eu posso ser muito abençoado pela sua maneira de ser. Eu posso ser muito abençoado porque o meu irmão dá-me um sorriso. Sabem? É por isso que a igreja é... Oh meu Deus, deixa-me acabar a mensagem. É por isso que a igreja é uma família. É por isso que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E na igreja fiel de Jesus não deve existir acepção de pessoas. Todos somos filhos de Deus por relação em Jesus Cristo. Todos somos co-herdeiros de Jesus. Todos devemos estar em conformidade com a palavra de Deus, totalmente ligados em amor, juntos, vivendo o amor de Jesus Cristo. Até há um coro que nós cantamos assim, não é? Vivendo o amor de Jesus Cristo, suportando-nos uns aos outros, praticando o perdão, a aceitação e a comunhão. O que quebra a comunhão é o pecado, meus queridos. Estou quase a terminar. E vamos à ceia. O que quebra a comunhão é o pecado. O que enfraquece a igreja é o pecado. O que traz doença para a igreja é o pecado. O que enfraquece a igreja é o pecado. E a atitude dos crentes de Corinto na celebração da ceia, de não esperar uns pelos outros, e assim, de desprezaram os outros, estavam em desacordo com a atitude do sacrifício de Jesus ao instituir, então, o memorial da ceia. Paulo, assim, ao escrever esta recomendação, ou esta exortação à igreja, é que cada crente salvo compreenda o verdadeiro significado. Então, um momento verdadeiro. É um momento de um verdadeiro encontro com Deus. E vou dizer desta forma, juntamente com os nossos irmãos na fé. Amém? Ao redor da mesa. Primeiro, 4 lições. São simples. Primeiro, volte o seu olhar para trás. Segundo, permaneça olhando para a frente. Terceiro, examine a sua vida olhando para dentro. Quarto e último, olhe para o lado. E é assim, com esta atitude, que nós vamos celebrar a ceia. É um momento de celebrar a ceia, porque Paulo disse, de facto, que aquilo que ele recebeu do Senhor é o que ele também entregou. E é aquilo que nós, na verdade, recebemos do Senhor, nós também entregamos. Jesus, naquela noite, deu graças. Nosso Deus e Pai,
Obrigado, Senhor, por estes momentos que podemos olhar para a cruz de Calvário e trazer à nossa memória aqueles momentos em que tu ali dissestes do alto da cruz: está consumado. Te louvamos também, Senhor, que podemos olhar com esperança, para a nossa esperança és tu que vais voltar. Obrigado, Senhor. Também, Senhor, que podemos olhar para dentro de nós e, com a tua ajuda, ver se há algo em nós que precisa ser sanado, sarado, removido, e também olharmos para o nosso irmão, agradecendo pela sua vida, que também nos pode dar ânimo a prosseguir esta caminhada. E assim, juntos podemos, à volta desta mesa, pedir a tua bênção para este pão que nós vamos partilhar, sabendo e reconhecendo que neste pão simboliza o teu corpo, que tudo isto tu realizaste para assim procedermos em conformidade com a palavra que deixastes esta manhã a cada um de nós. Oro agradecido em nome de Jesus. Eu vou pedir, se possível, então, ao Emanuel e ao Daniel para distribuírem os símbolos. a um lugar feliz bem distante.
grande